Atos, o capítulo é o 3. Nós estamos conversando um pouquinho sobre servir. Falamos esse mês, encerramos hoje com essa temática. Falamos sobre renúncia e falamos domingo passado, hoje pela manhã também, seminarista, o licenciado Augusto, falou um pouquinho sobre o servir, no texto onde a mãe de 2 discípulos pede para que Jesus pudesse lá em cima colocar um de cada lado. E aí Jesus conversa um pouquinho com eles, explicando a situação. Hoje ouvimos pela manhã esse texto. E hoje à noite nós vamos aprender também um pouquinho a servir no livro de Atos, no capítulo 3. Livro de Atos, no capítulo 3. Eu não sei se você tem costume, eu tenho, e eu queria lhe desafiar a fazer isso. No nosso boletim nós temos editorial, ou a pastoral, como você gosta de chamar. E de vez em quando a gente escreve algumas coisas bem diferentes, né? Algumas coisas como peripatético, né, Marco? Em 2 partes. Às vezes escrevemos palavras diferentes ou coisa assim. E eu gosto muito, eu queria desafiar você a ler o editorial. O que nós escrevemos aqui não é um texto qualquer, não é alguma coisinha básica, não. Nós escrevemos aqui porque nós entendemos que nós estamos vagando para alinhando esse tema. E o tema que estamos falando é sobre servir. E aqui está um editorial muito interessante que nós escrevemos: servir ou ser visto. E me incomodou muito esse tema, servir ou serviço, como eu mencionei no início do editorial, que eu estava conversando com algumas pessoas, alguns colegas de ministério, e essa era a palavra, o debate. Nós estamos aqui para servir ou para ser visto? Porque parece que na atualidade as igrejas ou alguns líderes religiosos estão para ser vistos e não para servir. Ser vistos ao ponto de que os nomes dos líderes religiosos estão mudando a cada dia. Antigamente nós éramos só pastores. Hoje, além de pastores, pelos status e outras coisas mais, nós somos outros nomes, né? Hoje nós temos bispos, nada contra, mas só para você entender onde eu quero chegar. Temos apóstolos. Não sei se você sabe, mas nós temos pai-póstolos, né? Pai-póstolo. E também temos uma pessoa só no Brasil que é patriarca. Nós temos um patriarca no Brasil, ele é intitulado patriarca. Esse irmão mora em Manaus, tive o prazer de conhecê-lo. Ele vive em Manaus, lá tem uma mega igreja, uma igreja muito grande, muito bonita. E ele é o único patriarca do Brasil. E o patriarca tem o poder de abençoar e derramar a bênção sobre os outros. Então ele abençoa os pai-apóstolos e os apóstolos assim de baixo para cima, né? De cima para baixo, melhor, ele vai fazendo toda essa descida. E parece que hoje a nossa liderança quer ser vista, não quer servir, quer aparecer. Por causa dos status ou por causa de outras coisas mais, parece que essas situações não eram tão novas como nós estamos vendo hoje. Como nós ouvimos o Guto pregando de manhã no texto de Mateus capítulo 20, a proposta inclusive do mesmo texto do boletim, parece que as pessoas esqueceram que inclusive lá na época de Jesus, 2 dos 12 queriam ser visto e não servir. Queriam ser visto onde? Um de um lado e o outro do outro lado de Jesus. Agora a questão é, o Guto não trabalhou isso, mas eu fiquei pensando quando ele estava mencionando, que sacanagem com os outros 10, né? Seja bem honesto. Você tem um amigo, companheiro, chegar para você e falar assim: Senhor Jesus, em off, né? Porque você não pode saber. Falei para Jesus e foi meio off, foi a mãe que pediu, porque se fossem eles ia ficar uma coisa meio chata. Coloca nós 2 lá. Eu, se fosse Jesus, eu perguntaria: e os outros 10, eu coloco onde? Ah não, Jesus, nós é melhor. Nós é mais forte, nós é mais bonito, né? Deixa um do lado direito para ficar mais interessante, porque como é que ficaria o clima? E eles não entendiam, e hoje parece que é a mesma coisa. Nós queremos ser vistos e não servir. E eu queria lhe desafiar a despeito disso, porque talvez a pergunta para nós é: como que eu posso servir então, Jesus? Como que eu posso servir? Será que eu tenho que me despedir de tudo e ir para um campo missionário longe daqui? Talvez. Se for um chamado para você, como foi para mim, assim faça. Diga como eu disse, e o meu profeta favorito também disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Se de repente Deus te chama para ir muito mais longe, como um pastor ou como um empresário, em outro lugar e ser um missionário lá, vá também. Ou talvez se Deus te chama para servir aqui na cidade de Sorocaba, é aqui que Deus te chama. Ou talvez se Deus está lhe chamando para servir como um coralista, um ministro de louvor, ou como um diácono, um presbítero, ou qualquer outro ministério da nossa igreja, venha servir.
é bem-vindo. O que nós não podemos ficar é sem servir. Gosto de uma frase: quem não serve para servir, não serve para viver. E se você não está servindo nada, você não serve nem para viver. Diria para você, vamos aceitar Jesus rápido, que eu faço a oração de evolução. Conhece a oração de evolução? Para Jesus te evoluir, levar para o céu já, dar um infarto, alguma coisa em você assim, para você subir no céu. Já que você não serve para viver, não serve para servir, também não serve para viver. E nós, quanto cristãos, mais ainda deveremos ter essa consciência: como que eu posso servir a Jesus? E o meu servir a Jesus é diferente do seu. É bem diferente o quem está do teu lado com quem está do outro lado. Totalmente diferente. Porque o chamado, a vocação que Deus me incomoda e te incomoda, são extremamente personalizadas. O que Ele disse para mim foi só para mim. Como a gente costuma usar no mecanismo teológico, oráculos de Deus, é só para você, é só para mim. E o chamado é a mesma coisa, é só para mim. E no livro de Atos, capítulo de número 3, queria lhe convidar ao texto. Ele nos fala de um ministério de servir de Pedro e João. Nós vamos entender isso no texto. Talvez, mas eu nunca li isso no texto. Eu quero te ajudar a compreender isso no texto. Capítulo 3 do livro de Atos, o versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual todos eles punham diariamente à porta do templo, que era chamada de Formosa, para pedir esmola àqueles que estavam adentrando ao templo. E vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, guarda isso, que iam entrar no templo, implorava que se desse uma esmola. E Pedro, então, fitando os olhos no mendigo, juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo prata e eu não possuo ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo o andar e o louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava à porta do templo, assentado à porta da Formosa, e se encheram de admiração e assombro, porque tudo isso lhes acontecera. Onde que está servir aqui? Nós vamos achar. Onde que está servir nesse texto? Nós vamos encontrar. Eu gosto demais, vocês talvez já se ajustaram comigo nessa caminhada, que eu gosto de tirar de alguns textos algumas coisas que o texto diz, é que a gente que não lê direito. Até porque se você ler o mesmo texto 20 vezes ele vai te falar coisas diferentes, não vai? Esse é o poder da palavra de Deus. Essa é, me entendam a palavra, a magia do Espírito Santo. Esse é o detalhe do Espírito Santo, que toda vez que você lê o mesmo texto, algo novo, vivo, ele vai trazer ao teu coração. E nesta noite, diante desse texto, eu quero lhe trazer para a gente pensar como eu posso servir a Jesus, como eu posso ser um discípulo que serve, como é que eu posso aprender com Pedro e João, que aprenderam com Jesus a servir ao meu próximo. Até porque nós cantamos aqui, e várias canções lindas, cantamos que o teu amor não falha, que tudo que o Senhor faz, eu posso ter dificuldades, mas eu sei que o Senhor me ama, e ao me amar eu quero ter um coração igual ao teu, disposto a obedecer, disposto a amar o meu irmão. Vocês cantaram aqui, e eu fiquei olhando, e vi que muitos de vocês cantaram com fervor e com alegria. Você depois da mensagem vai ver se ama mesmo ou não, vai ter que fazer uma autoanálise. Ou talvez: quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra, e entre o céu e enche os céus. E nós cantamos e adoramos, o coral cantou, nós cantamos: eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo nas tuas mãos, muda, faz o que o Senhor quiser. Será? Será que tudo que você disse aqui em canções até agora, Deus pode fazer assim: ok, vou fazer o que você pediu? O que vai acontecer conosco se Ele responder às nossas orações feitas em canções, feitas em expressões até então, nesse culto dessa noite? Por isso eu quero lhe incomodar um pouquinho, para a gente entender. O texto que nós lemos, ele vem como base a nos ensinar que Pedro e João estavam indo para a igreja. Vamos atualizar.
Pedro e João estavam indo para a igreja, e ao irem para a igreja, num momento da entrada da igreja, talvez eles estavam virando a Padre ali em cima, e descendo a Padre aqui, virando na 15 de novembro, descendo aqui, passando perto do Santander, Pedro e João encontraram um mendigo. Mendigo não porque era pobre, mendigo porque era coxo, consequentemente não tinha como trabalhar, era aleijado e não podia fazer nada. Então, por não fazer nada, o que lhe restava é pedir esmolas, dinheiro, comida ou qualquer outra coisa. E aí então os discípulos João e Pedro, descendo aqui 15 de novembro, ali no Santander, encontraram um desses. E ao encontrar, vindo para o templo, umas 19 horas talvez da noite, vindo para o culto às 17h30, porque eles chegaram mais cedo para orar, Pedro e João, discípulos de Jesus, sempre para orar mais cedo no templo, e eles passaram por ali e viram esse rapaz. E aí o rapaz, eles pararam, antes de vir no templo, olharam a situação, falaram para o rapaz aguardando uma moedinha de R$1, R$2, 50 centavos, um lanche, uma coisa assim. E aí eles olharam, Pedro olhou juntamente com João e disse: olhe para nós não temos ouro, não temos prata, não temos dinheiro nenhum para te dar, mas uma coisa eu te digo, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Olha que bênção, aleluia. Ele pegou a mão do mendigo, do coxo, ajudou a levantar, e esse aqui do lado no Santander levantou, olhou para João, olhou para Pedro, olhando para os seus próprios tornozelos e pés, dizendo: o que aconteceu comigo? E não está no texto, mas eu imagino Pedro e João dizendo: e aí, e agora? Vamos para o templo orar? Vamos agradecer a Deus, hora nona, hora de culto agora, vamos para lá. E aquele rapaz foi juntamente com Pedro e João, e entraram no templo e celebraram o Senhor, e foi motivo de conversa, fofoca gospel dentro da igreja. Não era aquele lá, o aleijadinho do lado? Fofoca gospel. Não era aquele lá? Era aquele lá. O que ele está fazendo pulando? Eu olhava, é ele pulando? Alguém está levantando ele? O que está acontecendo? É ele pulando, é ele adorando. E o texto é bem interessante, que ele diz, saltando e louvando a Deus. Ele não estava assim louvando a Deus, saltando, porque ele estava fazendo o que? Fisioterapia para os novos tornozelos e pernas que ele estava tendo. Aqui na Santander esse mendigo estava. E é interessante, eu queria lhe chamar a atenção para isso, porque a grande dificuldade que nós temos às vezes é de olhar para uns textos desses e achar que ele está longe da nossa realidade, muito longe. E a gente acha que servir a Jesus é ir lá longe só. Não é só ir lá, é lá no Haiti, é numa favela, é em qualquer lugar. Às vezes nós podemos servir o próprio Jesus dentro da nossa própria casa, e precisamos. Tanto é que quando Jesus vai falar sobre Atos capítulo 1 versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis o que? Testemunha. Onde? Tanto em todos os lugares, ao mesmo tempo, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em todos os lugares, não é só lá e não é só cá, é lá e cá. Eu, porém, tenho vocação para lá, você talvez tenha vocação para cá. O que eu e você não podemos evitar é que não temos vocação para servir. Se aceitamos a Jesus, temos o Espírito Santo de Deus, temos que servir. Isso é uma regra, isso é indelével de todo cristão. E eu queria, no primeiro momento desse texto, lhe incomodar. Para servir como Jesus, para servir como Pedro e João, primeira coisa que eu queria que você guardasse e anotasse, se você tem esse costume: nós precisamos estar dispostos a parar. Para servir a Jesus, para servir as pessoas como Jesus servia, nós precisamos estar dispostos a parar. Como parar? Eu vou ajudar você a entender. Pedro e João estavam, como nós mencionamos, descendo a 15 de novembro, vindo à primeira IPI de Sorocaba, no culto das 19h30, onde estávamos aqui. E ele, ao descer por ali, vindo para o culto, talvez, eu disse que eles chegariam às 19 horas, talvez até estava atrasado, mas ele descendo para o culto, ele viu o mendigo. E o que João e Pedro fizeram? Pararam para vê-lo, pararam para conversar com ele. E eu me recordo aprendendo com Jesus, porque Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 20, versículo 20 a 32, quando Jesus saindo de Jericó, dois cegos, nos sinóticos, nos livros evangélicos sinóticos, um diz 2, outro diz 1, e até diz o nome, Bartimeu, gritando para Jesus. Jesus saindo da cidade, ouvindo o grito, o que Jesus fez? Parou mais uma vez. E se você quer olhar um pouquinho mais para a Bíblia, a maioria dos textos ou dos milagres de Jesus foram feitos por interrupção.
Se você olhar para a mulher hemorrágica no livro de Marcos capítulo 5, Jesus estava fazendo o quê? Hoje eu vou curar a mulher hemorrágica. Não, ele estava fazendo outras coisas, outras atividades, inclusive indo curar a filha de Jairo. E no meio do caminho alguém tocou em Jesus, Jesus sentiu poder. E o que ele fez ao sentir poder? Parou. Outro texto talvez, a filha de Jairo ou a viúva de Naim, no próprio livro de Lucas, no capítulo 7, quando estava Jesus olhando e passando um velório, um ofício fúnebre ali, e de repente Jesus fazendo outra coisa, ele para, falando: peraí, nós precisamos ajudar aquela mulher. Ele parou as suas atividades para fazer o milagre. Ou talvez até a mulher cananeia, Jesus fazendo outras coisas, e aparece uma mulher incomodando Jesus: Senhor, a minha filha está lá, me ajuda. Jesus para de fazer e de ajudar aos seus para fazer outra coisa. O que eu quero que você entenda é que Jesus era interrompido das suas atividades para sempre servir aos outros. Pedro e João, nesse texto, também foram interrompidos das suas atividades para servir os outros. Eles pararam simplesmente do que estavam fazendo. Isaías, mas era o horário de ir para o culto. Pararam para servir. Isaías, mas era eu vou chegar. Pararam para servir. E eu queria lhe incomodar um pouquinho sobre isso, passando um vídeo só de uma canção. Hoje você vai ser quero te incomodar bastante sobre isso. Felipe, você me ajuda? É uma canção do Thiago Grulha que diz: Tempo para Amar. Escuta essa canção, ela está aqui no vídeo, vai ser projetada, tem algumas imagens, mas preste atenção. Primeiro ponto, a gente precisa parar. Se a gente não parar, nós vamos conseguir servir. Preste atenção nesse vídeo. Olhei no relógio, o dia já se foi, e eu não disse te amo pra ninguém. Até tive chances, mas deixei pra depois. Quanta coisa na vida eu deixei pra depois também. Pra depois também. Estava com pressa, não abracei meus pais, não escutei a quem pedia atenção. Pra correr e vencer, deixei amigos pra trás. Estou ganhando o mundo e perdendo meu coração. Quem não tem tempo para amar morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. Só o amor de Deus transforma o mundo. Olhei no relógio e ainda é cedo. Eu sinto a alma amanhecer. O amor perfeito lança fora o medo. Quem decide amar, decide viver. Decide viver. Quantos esperam o nosso olhar de amor, palavras que confortem o coração. Em dias de guerra, de ódio e rancor, só o amor de Deus é que traz salvação. Quem não tem tempo para amar morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. Só o amor de Deus transforma o mundo. Só o amor de Deus transforma o mundo. Nós somos feitos para amar. Mas o problema é que nós estamos tão incomodados e tão cheios de coisas que nós não paramos. Nós não paramos para olhar a sociedade que está ao nosso redor. E eu não quero nem ir tão longe. Às vezes nós não paramos para olhar
que o nosso filho, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso amigo, quem está sempre ao nosso lado, está gritando por socorro, por atenção? Porque a nossa agenda está cheia, porque nós não conseguimos parar, porque nós achamos e temos essa conotação na mente de que eu preciso fazer, eu preciso dar dinheiro, eu preciso agir, eu preciso mexer, e eu preciso. Irmão, você precisa servir. Você precisa servir. A gente tem que estar disposto a sermos interrompidos, talvez parar de estudar um pouquinho para servir, talvez parar de trabalhar um pouquinho para servir alguém, talvez parar de se divertir um pouco para servir, talvez parar de namorar um pouco para servir. Até o livro de Provérbios, lá no capítulo de número 3, versículo 28, ele diz: não diga ao seu próximo, volte amanhã, caso você tenha alguma coisa no seu bolso para dar. Não diga para ele que só amanhã que você vai dar, diga hoje, faça hoje. Mas infelizmente, a gente sempre está cheio de desculpas, a gente está sempre cheio de barreiras. Eu quero colocar algumas aqui para você entender esse momento. A primeira barreira, sabe por que a gente não quer parar para servir? Primeiro, por causa do nosso egoísmo. Nós olhamos só para nós. Nós somos seres egoístas. Nós queremos tudo para nós. Nós queremos alguma coisa bonita para nós. Nós queremos comprar alguma coisa. A primeira coisa é para nós que pensamos, é em nós que pensamos. E às vezes esse primeiro para mim, esse momento que é o dia que nós estamos vivendo, sempre para mim, nós esquecemos de pensar no outro. Só uma coisa para você analisar nisso: quando você coloca uma comida deliciosa, maravilhosa, só tem um pedacinho, você vai cortando, e alguém chega para você e fala assim: me dá um pedaço. Você dá a parte mais gostosa ou não? Vou fazer um exemplo bem simples. Quando você vai na Real e come uma coxinha da Real, eu como a coxinha ao contrário, não sei se é o contrário certo, mas a bundinha fica para baixo, bico para cima, né? Não sei, dizem que é o contrário que come. Aí você começa a comer, come só massa, né? É gostosa, mas come massa. Aí você come mais um pedaço, aí você deixa aquele recheio todo para final. Aí chega o irmão para você: e aí, dá um pedaço? O que a gente faz? Só tenho esse. Ou se ele começa pedindo: vou dar esse pedaço porque eu sei que ele vai pedir, então eu vou dar a primeira massa para deixar algo mais gostoso para mim. A gente é assim. Eu e você somos assim. Segunda barreira que nós temos muitas vezes, porque a gente não para servir, é por causa das nossas desculpas. Somos expert em dar desculpas para os outros. Qualquer coisa que alguém faça ou de diferente na nossa realidade ou na nossa sociedade, somos facilmente, rapidamente, parece que está aqui, ó, desculpa, rapidamente coloca uma desculpa para fazer as coisas. Viu, vamos fazer, eu estou cansado. Até a gente muda. Antigamente a gente falava que preguiça era do capeta, né? Então a gente não fala mais preguiça, a gente fala: estou indisposto. Desculpa. Ou você vai fazer alguma coisa: eu não posso, eu não tenho tempo. Eu tenho 24 horas, você também tem. Todos nós temos o mesmo tempo. Talvez você não tenha controle e administração do seu tempo como eu tenho o meu. Desculpa. Eu não tenho dinheiro, mas quem está pedindo dinheiro? Talvez nós temos dinheiros em quantias diferentes, mas conceitos extremamente diferentes também. Por isso que talvez eu lido com o meu dinheiro de forma muito mais agradável que o seu. E você é tão pobre que a única coisa que você tem é só dinheiro. Desculpas. E às vezes os filhos, e eu ouço alguns pais falarem para mim: Isaías, meu filho só fica dando desculpa. Aonde ele aprende essas desculpas? E eu peguei uma vez, mês passado, na casa de um dos irmãos, atendeu o telefone, e o filho assim, pegou: se for para mim, fala que eu não estou. Eu só não dei um sermão ali, porque eu sou desse tipo. Por favor, tome cuidado comigo perto de você, porque tinha muita gente. Mas eu ia chamar o pai no canto e falar: meu querido, o que está acontecendo? Você viu o que está ensinando para nós? Depois seu filho dá desculpa, mente, faz um monte de coisa. Você acha que é o quê? É na rua que ele aprende essas coisas? Também. Mas ele deveria aprender em casa alguma coisa diferente, né? E a terceira barreira que nós temos muitas vezes e que não nos faz parar é o materialismo. Como nós somos apegados às coisas materiais, né? Deixa eu te perguntar: quantos pares de sapatos você tem em casa? Quantos você usa por vez? Quantas camisetas você tem em casa? Hoje eu estava fazendo uma limpa no meu guarda-roupa, e eu sempre falo para minha esposa, ela tem algumas roupas lá, eu falei: eu preciso comprar roupa. Eu falei: para quê? Né? Os homens são assim, não é Fernando? Para quê? Tem um monte lá, coisa que nem usa.
Nada contra, mulheres às vezes gostam de comprar, maravilha, comprem. Mas é uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu falo sempre à minha esposa: Deus só vai te abençoar com roupas lindas para você pôr aqui quando você abrir mão desse guarda-roupa com as que tem, para abençoar quem não tem. Porque se você comprar, você vai pôr onde aqui? Vou comprar um outro guarda-roupa. Não é essa a ideia. Tire essas roupas que não use, é bonita, é linda, não estão estragadas, dê para alguém e você vai ver que Deus vai te abençoar para você colocar outras aqui. Sapatos, quantos sapatos você tem, irmão? E quanto você usa? Está tudo novinho. E gente andando descalço por aí. Uma máxima que a gente usa no mundo contemporâneo é que se você tem demais é porque alguém tem de menos. Porque nós somos materialistas. E o problema não é ter. Não estou dizendo aqui que você tem que chegar em casa, catar seu guarda-roupa, abrir e jogar tudo fora. O irmão mandou. Não é isso. Estou dizendo para você não ser apegado a coisas materiais. E infelizmente por causa disso nós damos desculpas, somos egoístas, materialistas, e aí nós não conseguimos parar no tempo, na nossa agenda, e marcar um momento para servir alguém. Aí as pessoas passam ao nosso lado, ou nós passamos perto deles e não conseguimos parar, não conseguimos servir, não conseguimos fazer nada com ninguém. Por quê? Porque nós estamos ocupados com a gente mesmo. A segunda ideia que nós aprendemos com esse texto está no versículo de número 6. Se a primeira é que nós precisamos parar a nossa agenda para servir alguém, a segunda é: nós precisamos, para servir, apenas dar o que temos. Deus não pede milagres para você, para servir. Deus pede para que você dê só o que você tem. Isso está no versículo 6. Quando ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. No versículo 6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro e não possuo nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Aquele indivíduo, aquele mendigo, estava esperando definitivamente um dinheiro para comprar alguma coisa, uma roupa, talvez um alimento ou qualquer coisa assim, mas ele não tinha. Eu não posso te dar dinheiro, então eu não posso te ajudar. Um abraço. Era essa a ideia. Mas não foi isso que contaminou o coração de Pedro e João, foi a compaixão e foi a consciência, o sentido de saber que o que ele tem dentro dele é muito maior do que dinheiro. Tanto que aquele homem não queria ser curado, não sabia que poderia ser curado, ele queria uma esmola. E quando ele chega para os homens certos, aqueles que estão cheios de Deus, em nome de Jesus, eles pedem uma esmola. E Pedro e João fazem o que para ele? Dá a mão, estende a mão e levanta. Agora você não vai mais pedir esmola, agora você é curado, você anda, você não é mais mendigo. Glória a Deus por isso. Olha que diferente. E tudo isso aconteceu até porque esse instante Pedro e João, apesar de não terem dinheiro, eles tinham a melhor posse que alguém pode ter: é Jesus como Senhor e Salvador. Eles não tinham um trocado para dar, mas eles tinham poder, eles tinham uma palavra de salvação para profetizar, para lançar sobre aquele indivíduo, e assim eles fizeram. Eles talvez não tiverem um ouro, prata, como foi mencionado, mas eles tinham algo que transformou a vida deles e era capaz de transformar a vida daquele mendigo, daquele coxo, porque eles viram isso acontecer na vida dos outros. Jesus de Nazaré. Tanto que quando eles vão falar, eles não falam: aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, eles simplesmente dizem: em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem levantou-se num salto, foi louvar a Jesus com eles. Isso é bênção demais. O homem que queria dinheiro recebeu cura e salvação. E às vezes nós olhamos ao nosso redor e ficamos à mercê de pessoas: mas eu preciso ter alguma coisa para eu servir, eu não tenho dinheiro para servir, Isaías. Isaías, as pessoas são ricas aí, um monte de gente tem dinheiro, primeiro eu quero um emprego bom, primeiro eu quero ganhar bem, para então eu começar a servir as pessoas com meu dinheiro, ou servir as pessoas com meu tempo, porque eu preciso arrumar um emprego, eu preciso me aposentar, eu preciso passar no concurso, eu preciso passar no vestibular, eu preciso fazer isso, eu preciso tanta coisa. Mas quem falou que Jesus está pedindo tudo isso de você? Jesus quer de você o que você tem. Ele não quer mais do que isso, só o que você tem. E talvez o que você tem é um talento maravilhoso, extraordinário, e Jesus quer usar o seu talento, da qual naturalmente você tem, para abençoar a vida das pessoas.
Ou talvez você não só tem um talento, mas você tem uma condição financeira. Mas eu não tenho muito tempo. Arranje-se, ajuste-se e abençoe as pessoas com o que você tem. O grande problema é que nós ficamos sempre colocando na mão dos outros, ficamos sempre compartilhando com os outros, dizendo: eu preciso fazer isso, eu preciso, aí quando eu tiver, aí eu vou fazer. Meu irmão, para servir a Jesus, Jesus só te convida a dar o que você tem. O que você tem nas suas mãos? Como nós ouvimos no texto, só tenho 5 pães e 2 peixinhos, mas isso é suficiente. Não precisa mais que isso. Não é mais que isso. Na mão de Jesus é multiplicação. Isaías, mas eu só sei cuidar de cachorrinho. Conversei esses dias com um amigo lá em Maringá, em Botucatu, que fazia tempo que eu não conversava, o Gustavo Lara, e conversei com ele, veterinário. O que ele faz para servir a Jesus? Ele cuida dos animais, ele abençoa as pessoas cuidando dos seus animais, e ele assim o faz com excelência. Ele está servindo a Jesus no seu trabalho. Isaías, mas eu tenho uma academia lá em Maringá. Rogério talvez esteja me assistindo nesse momento, vou te falar, você vai me assistir. Rogério, Ricardo, dono da academia, galera toda ali, sua esposa. Eu cheguei lá para treinar e falar para ele: querido, eu precisava que você me ajudasse. Tem uns amigos que estão precisando incentivar e tal, vem de fora. Sabe o que ele faz? Cara, vem aqui, essa academia é para abençoar as pessoas. Deixa eu treinar de graça com a minha moçada. Fernando aqui da Academia Movimento, fazendo propaganda. Academia Movimento aqui do lado do shopping. Quando chega gente em casa, eu sempre vou malhar. Fernando, tem gente aqui, você me libera? Claro. Isaías, ele é da igreja, se não me engano, Assembleia de Deus. Isaías, academia é para servir a Jesus, meu irmão. Traga a galera aí, todo mundo para malhar junto com você. Academia servindo a Jesus. E aí eu e você ficamos olhando. Eu não tenho. Tem sim, só dar uma olhada melhor para dentro de nós. É só dar uma olhada e esquecer essa faceta melhor, desculpe, que as pessoas dizem: mas eu não tenho como servir. Deus não está pedindo isso. Deus está pedindo para você servir com o que você tem. E o que você tem nas suas mãos? Como você pode servir a Jesus? E lá em Maringá, uma irmã me disse uma vez, e ali eu tinha essa alegria, e vou para o terceiro e último ponto. Ela disse para mim uma vez assim: Isaías, eu queria servir vocês. Como assim? Rosimeire, nome dela. Eu falei: mas como você ia servir? Ela falou: eu sou cabeleireira, tenho um salão de cabeleireiro. E faz 12 anos, deve fazer os 15 já, faz 3 anos saí de lá, uns 12 anos que eu faço isso. O quê? Todos os ministros, pastores, obreiros, eu convido para irem ao meu salão de cabeleireiro, e eles cortam de graça, eu os abençoo, e eles toda vez que vão, oram pelo meu salão, oram pela minha vida, me abençoam. É assim que eu abençoo os meus, dando corte de cabelo de graça. Aí eu falei: eu fiquei feliz. Ela falou: e quando você vai? Lá eu contava com a Rosimeire, não porque era de graça. Inclusive uma vez eu fui lá, senti ela ruim, orei por ela, cortamos o cabelo. Uma semana depois eu voltei e ela chegou e disse: mas não ficou bom o cabelo? Nem cresceu. Eu disse: eu não vim cortar cabelo hoje, eu vim só orar por você, porque eu sei que você está precisando. Aí ela chorou, a gente foi para um canto lá, ela e minha esposa oramos juntos, servindo a Jesus como cabeleireira. Precisa o que para servir Jesus? O que você tem, o que você é, só isso que precisa. E por último, quando os discípulos Pedro e João, olhando para aquele homem querendo servir, disseram: em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. No versículo 7 eles tomaram a terceira e segunda atitude que nós precisamos ter para servir a Jesus. Além de parar a nossa agenda, além de também nós nos colocarmos à disposição com o que somos e que temos, sem dar desculpas, a terceira, eles tiveram atitudes concretas e reais diante da situação que viviam. Tiveram atitudes concretas e reais diante da atitude que viviam. E aí nós começamos a olhar para o texto e descobrir no versículo 7 que eles estenderam a mão para o mendigo e levantaram o mendigo. E estender a mão para o mendigo é pegar na mão suja do mendigo. Estender a mão suja, a mão para o mendigo e abraçá-lo ou levantá-lo é sentir o cheiro do mendigo. E você sabe que o mendigo não cheira bem, né? Cheira bem? E abraçá-lo é passar o cheiro dele para a gente. É ter cheiro de mendigo, cheiro de gente que é gente sofrendo,
porque não tem talvez o que eu e você tem. E Pedro e João fizeram isso. Levanta-te, ande, vai, anda. Dá um abraço, eu fiquei curado. Não, peraí, anda para lá. Aqui não, anda para lá. Não, vem para cá. Inclusive vamos para a igreja junto. Se for o caso, senta do meu lado. Essa parte nos ensina coisas muito interessantes, queridos. Quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que a gente precisa, como 1 João capítulo 3, versículo 18: filhinhos, não ameis só com palavras, mas com atitudes e com verdade. Esse país está com milhares, milhões de brasileiros evangélicos. Poucos deles amam com palavras e com atitudes. Muitos deles amam com palavras. Como eu e você aqui talvez cantamos: eu amo meu irmão, me ajude a amar meu irmão e tal. E pouco se faz com atitude. E a atitude está em não só olhar para ele, em não talvez lhe dar uma esmola. Ele não quer esmola, ele quer alguma coisa a mais. Ele quer que você toque nele, ele quer que você o ame, ele quer que você dê alguma coisa que é seu para ele. Ele quer uma demonstração de carinho e de amor. Essas são as pessoas lá fora. E o que eu e você estamos fazendo diante disso? Nós começamos um projeto, porque esse projeto me incomodou demais. Lucas capítulo de número 10, quando o rapaz que foi tido como um bandido ou um mendigo, ou qualquer um que foi chamado como o próximo, na parábola do bom samaritano, estava ali solto. Passou o pastor perto dele, saiu da igreja, ou estava indo para a igreja: eu preciso pregar, não posso parar. E passou a largo. Passou o pessoal do louvor lá, levita, talvez cantando até uma música bonita: te louvarei, não importam as circunstâncias. Ou te amo, ó Deus, quero demonstrar teu amor. Ou transforma, cantando bonito. E o que aconteceu? Passaram de largo. E alguém que não era nada nem ninguém estava ali, passou pertinho e deu a mão. O que eu quero lhe incomodar, querida, é que às vezes nós nos comportamos como os outros religiosos e não como Cristo gostaria que eu e você se comportasse. Só servir. E sexta-feira nós tivemos o Vigilantes, por isso que estão esses cartazes na sua parede. São pedidos de oração que nós fazemos, o rodízio aqui nos Vigilantes, que é vigília que nós fazemos última sexta-feira do mês. E nessa em especial iniciamos um projeto que nós compramos alguns pães, compramos algumas mortadelas, colocamos os pães, cortamos, os jovens estavam aqui, e com esses pães fizemos aqui na cozinha da igreja chocolate quente, café, chazinho, ficou uma delícia. E fomos nos hospitais. Ah, mas tem um monte de gente que dá para o mendigo. É verdade, nós não fomos levar para os mendigos, nós fomos levar para os hospitais, porque tem um monte de gente na fila do hospital lá esperando 1, 2. Eu já fiquei até as 3 da manhã nesse UPA aqui da Nogueira Padilha ali, para ser atendido, num frio, com vontade de tomar um negocinho, não tinha dinheiro. Aí nós chegamos lá e levamos para eles um pão com mortadela, um leite quente. Sabe quem que veio tomar o pãozinho, comer o pãozinho e tomar o leite quente? Os médicos, os funcionários. Ah, tem, vamos lá. Vieram, não é verdade? Foi ruim fazer isso? É levar pão para quem tem fome, é tocar neles, é levar comida para eles. E o que eu e você estamos fazendo diante disso? O que Jesus chamou a mim e a você, nos chamou para servir, só isso. E como Pedro e João, o ato de servir deles, eu quero concluir falando disso. Onde eles estavam servindo a Jesus? Dentro ou fora da igreja? Dentro ou fora? Fora. Dentro. Não que aqui você não deva servir, sirva, é uma bênção. Mas mais do que aqui, as pessoas precisam olhar a nossa ação, nosso testemunho é lá fora, é no dia a dia, é junto das pessoas. Por isso eu queria lhe incomodar para a gente concluir, querido. Pare um pouquinho a sua agenda para servir Jesus, servindo as pessoas. Dê o que você tem, só isso que Ele pede, mais nada. E tenha atitudes concretas.
Vamos ouvir o nosso coral?